Fala comigo, vencedores, e na aula de hoje vamos aprender o que essas velinhas aqui, tá? Cada velinha aqui, cada movimento, né, elas são muito fundamental numa análise, porque cada vela tem um tipo de formato, né? Tanto essa aqui é uma vela gigante, né, onde que ela teve uma liquidez enorme, né, porém ela não deixou pavio. Eu já vou te explicar o que é pavio, né? Isso interfere bastante, tá bom? Porque eu particularmente gosto de operar em momentos que tem pavio, porque a gente pega retração de velas. Então, retração de vela a gente trabalha com retração. Então, essa retração é o pavio que fica, que eu já vou explicar para vocês, tá bom? Também tem a vela de gap, tem a vela de continuação de tendência, tem a vela de reversão. Então, tudo isso interfere. E também tem as figuras. Porém, as figuras a gente vai entrar mais a fundo em outras aulas, tá bom? Então, bom, bora começar aqui. Vamos analisar aqui uma velinha por onde eu começo. Tá, bom, essa vela aqui, a gente pode ver, é uma vela que ela nasceu nesse ponto aqui, tá? Aqui foi o ponto inicial dela e ela finalizou aqui, porque ela subiu. É uma vela de compra, né? Uma vela verde, de cal. Então ela nasceu aqui e finalizou aqui, mas ela não deixou nenhum pavio, nenhum corpinho. Isso quer dizer o quê? Que ela literalmente nasceu aqui, foi, e quando ficou aqui, ela estabilizou aqui e nasceu essa outra aqui, tá? Então essa outra veio aqui, ó, e essa a gente já vê que ela tem um paviozinho. O que que é o pavio, Rafa? Então, o pavio é esses pontinhos aqui, ó, esses, né, essa linha verde aqui, ó, essa linha vermelha, tá? E o que que significa? Quer dizer que o que? A vela chegou a fazer esse movimento, mas o preço comprador ou o preço vendedor foi mais forte, que talvez fez uma reversão na vela, ou, né, ali naquele momento ela ficou numa briga ali entre compradores e vendedores, pô, vendedor subindo, vendedor, aí depois comprador, entendeu? E ela, quando depois teve mais comprador, por exemplo, como essa aqui, ó, teve vendedor, só que chegou aqui, entrou uma força gritante aqui de comprador, que ela pegou e fechou lá em cima, tá bom? Então ela nasceu aqui, ela pode ter subido aqui também, não tem problema, né? Tipo, isso a gente não sabe, mas ela chegou a descer aqui, ó. Descer aqui, chegou até esse ponto aqui e depois subiu, tá bom? Então isso aqui é um pavio. Isso aqui é um pavio, a gente chama de retração. Quando o gráfico tá cheio de pavio, eu prefiro, ó, por exemplo, esse momento, tá? Esse momento, né? Aqui a gente já viu uma tendência, mas também tá legal, ó, se tá legal, tá vendo? Pode ter velas grandes, mas se forem assim, com pavio é bom, assim não é bom, tá bom? Então, porque isso vocês vão entender por conta das análises, por conta das minhas estratégias, eu utilizo muito essa retração de vela, então esses pavios são fundamentais para a gente ver se aquele ativo tá ok. Como assim se aquele ativo tá ok? É a primeira coisa que eu vou entrar no mercado e vou fazer o quê? Já ensinei vocês, procurar o ativo, né, tudo mais, Bitcoin, Litecoin, BNB, o ouro, né, no Shao e tal, beleza? Entrei aqui, pesquisei, ó, tá vendo? O ativo tá bom, tá cheio de pavio, cheio de paviozinho, então beleza. Tá aqui também, ó, aqui já não tá um negócio legal, tá vendo? Ó, muito pouco pavio. Então, nesse aqui eu já não ia operar agora, eu ia guardar depois, eu já fecharia ela, ficaria com essa aqui e ficaria aqui com o Bitcoin, porque eu sempre gosto do Bitcoin, sempre tô de olho, né? Por mais que ele passou por um momentinho aqui, ó, mas já tá deixando bastante pavio, tá vendo? Então isso aqui é um ponto positivo demais pra mim, tá bom? Então o primeiro ponto é encontrar gráficos que estão com pavio, é isso que a gente vai seguir esse segmento aí com retração de vela, tá bom? Então isso aqui é um pavio e isso aqui é o corpo dela, tá vendo? Esse aqui é o corpo da vela, esse aqui teve um corpo fechado, esse aqui teve um corpo quase fechado, deixou um paviozinho, esse aqui já teve um corpo bem pouquinho aqui, né? O corpo foi menor e o pavio é maior. Essas velas aqui são muito importante, tá bom? Então agora vamos mostrar as velas de reversão e de continuação, tá bom? Essas daqui é um martelo, tá? Um martelo você já vai entender numa outra aula que eu vou dar uma ênfase nisso, tá bom? O martelo é muito importante a gente identificar essas figuras no gráfico, porque você não vai ficar aqui anotando as figuras e tudo mais. No começo é importante para você ter um norte, né? Mas logo depois que você fizer muito isso, fazer aquele backtest que eu falei para vocês, então vai ficar bem simples, você vai bater o olho e já vai enxergar. Então esse aqui é um martelo, né? Só que ele não é um martelo invertido, ele é um martelo normal mesmo. Isso quer dizer continuação, tá vendo? Ó, martelo, martelo, ó, martelo, tá bom? E agora eu vou mostrar para você o martelo invertido. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha a reversão de tendência, tá? Ah, mas subiu aqui. Mas olha aqui depois o momento, é porque ele veio buscar liquidez desse pavio que ficou aqui, mas foi o martelo invertido, buscou a liquidez nele e voltou a descer, tá vendo? Tá, ó, tem um martelo invertido aqui embaixo também, vamos procurar um aqui embaixo,
também no movimento aqui de comprador. Bom, aqui, ó, outro martelo invertido, ó, você vê, ó, tava subindo, pum, martelo invertido, desceu, tá vendo? Outro, vamos ver aqui de movimento de alta tá ruim, só tô achando uns de baixo. Vamos ver aqui no Shao. Aqui, ó, martelinho invertido, tá vendo, ó? Estava na tendência de baixa, pequena tendência de baixa, pronto, deu um martelo invertido, foi com força, olha a força, tá vendo? Então essas figuras são muito importantes a gente identificar isso, entendeu? Então você bater o olho, você entender isso, porque pode fazer o quê? Ou você complementar para uma operação, para te dar mais veracidade, mais certeza, mais assertividade, ou você mesmo escapar de um loss, que isso é como uma vitória aqui também dentro do mercado financeiro, tá? Então isso aqui é muito importante, tá bom? E agora eu vou mostrar a vela de gap para vocês, tá? A vela de gap, a gap, né, ela pode ser continuação, pode ser, né, pode ser que ela não volte. Normalmente o gap a gente costuma falar que ele volta para fechar, que eu já vou explicar para vocês, mas sim, tem históricos que teve mercado que nunca voltou nesse gap. Tá? Então, assim, a gente não pode contar com isso, mas só para você se identificar e entender o que é um gap. Às vezes, se olhar o mercado e tudo mais, normalmente é em tempo menores que a gente consegue identificar esse gap, né? Quanto menor aqui o tempo do gráfico, a gente consegue mais identificar esse gap. Deixa eu ver aqui no Bitcoin. Bom, deixa eu ver aqui, vamos embora, deixa eu ver. Ó, aqui a gente teve um pequeno gap, tá? Um pequeno gap, mas teve. Ó, a vela finalizou aqui, ó, ela, né? Foi uma vela vermelha, então ela desceu, finalizou aqui. E olha onde que ela nasceu. Continuou descendo, mas ela nasceu lá embaixo, porque normalmente, ó, ela nasce junto com outro ponto, ó. Aqui desceu, ó. Aqui subiu, aqui desceu, aqui subiu, aqui desceu, tá vendo? Aqui tá subindo, né? Enfim, a gente não sabe o movimento. Então esse é um gap, tá? No caso, esse gap aqui, ó, a gente tá vendo que possivelmente é uma continuação de tendência, tá? Por mais que o mercado tá um pouquinho lateralizado nesse ponto aqui, né? A gente tava numa tendência de alta, possivelmente ele está mitigando aqui, né? Agora a gente tem que identificar se ele vai buscar liquidez aqui embaixo, tá? Liquidez no pavio, né? Nesses paviozinhos aqui. Quando eu explicar sobre a order block para vocês, vocês vão entender muito mais agora sabendo essa questão das velas, tá bom? Então simplesmente isso, né? E lembrando, vela verde é a vela compradora, vela vermelha é a vela, né, de vendedora, né? A put, né, para baixo, e a vela verde call para cima, tá bom? Então identificamos isso daqui, agora a gente vai entrar mais a fundo nos seguras, algumas estratégias também, para a gente poder começar já a colocar a mão na massa e você já começar a lucrar a partir do próximo vídeo.